que nós passamos a criar uma tensão econômica que só pode prejudicar o Brasil. Essa é a razão pela qual eu tenho a sensação, como há ministros conservadores junto ao presidente Lula, como há partidos que não estão na esquerda e que estão junto com o presidente Lula. Seria um momento de sentarem, refletirem, pegar a tradição da diplomacia brasileira para voltarmos novamente até aquela característica implantada pelo Barão de Rio Branco, que deu o toque da diplomacia brasileira em todos os tempos até a tomada de poder pelo Partido dos Trabalhadores. O renomado jurista Ives Gandra Martins não poupou palavras ao comentar a nova crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Após o governo americano anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o presidente Lula reagiu com ameaças de retaliação. Mas, segundo Gandra, o que Lula está fazendo é brincar com a economia brasileira. O ideal é sempre não fazer muitas afirmações e sempre ter espaços para poder encontrar soluções de conciliação. O Clausewitz, quando escreveu aquele livro da guerra, disse que a guerra só existe quando a diplomacia falha. E a função da diplomacia é encontrar caminhos de paz. E foi sempre o que Rio Branco, quando foi a grande liderança na diplomacia brasileira, dando o tônus da diplomacia brasileira para o século XX e o século XXI, quando, enfim, inclusive, graças à diplomacia, o Estado do Acre passou a pertencer ao Brasil, na época, como território. Esse é o caminho que todos aqueles que estudam direito internacional sabem que devem os países procurar. O Brasil sempre foi considerado no mundo um país que sabia dialogar no campo da diplomacia. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo agora. Essa tarifa que o presidente Trump lançou contra o Brasil, numa reação também às críticas permanentes que o presidente Lula vem fazendo ao presidente Trump e aos Estados Unidos, pretendendo uma moeda própria, que, na verdade, enquanto não encontrarmos um país com moeda mais forte que o dólar, essa moeda permanecerá. O euro é uma moeda que foi criada, mas ninguém falou em substituir o dólar. Mas, de rigor, é uma moeda com densidade própria para ser uma moeda que possa um dia até substituir. Mas as críticas permanentes, e inclusive a forma como muitas vezes se referiu, e, por outro lado, a própria forma como certas plataformas foram condenadas no Brasil pela justiça brasileira, levaram essa reação do presidente Trump, que nesse ponto também eu tenho muitas vezes criticado, porque as excessivas tarifas criadas sem negociação têm provocado uma redução no comércio internacional, uma certa protecionismo, volta ao protecionismo que nós tivemos na década de fins de 70 para começos de 80, quando tivemos os bloques, o segundo grande choque do petróleo. Nós tivemos a reação dos 50% agora, que dizem, não, mas o Brasil vai ser beneficiado, porque, em última análise, os Estados Unidos vão ser muito mais prejudicados que o Brasil, porque nós somos mais importadores do que exportadores dos Estados Unidos. Mas os segmentos que tratam da importação para os Estados Unidos ou da exportação dos Estados Unidos para o Brasil, evidentemente, vão ser prejudicados. Enquanto nós passamos a perder talvez 12%, 13% ou 15%, não sei no momento em qual é o percentual das exportações dos nossos produtos em mercados internacionais, o presidente Milei da Argentina, utilizando a diplomacia, vai conseguindo reduções
em relação à Argentina. Então, quando se fazem críticas sem ter uma contrapartida, graciosamente, todos perdem. E hoje nós estamos com esse trabalho difícil de enfrentar, porque temos que encontrar um campo diplomático para ver de que forma vamos cuidar. O Brasil já fala em retaliação, de adotarmos também o que representa. Vamos prejudicar o comércio dos Estados Unidos para o Brasil, como eles estão prejudicando do Brasil para os Estados Unidos, e o que não é ideal num mundo de globalização econômica. O nosso parceiro, a Argentina, que está no Mercosul, vai ter um benefício que nós não temos, e possivelmente uma parte do mercado brasileiro para os Estados Unidos, um tratamento melhor para a Argentina, vai para a Argentina. De porte de exportação de carros e coisas semelhantes, naquilo em que a Argentina faz uso, mesmo produtos que nós. Então, o que eu queria trazer aqui para reflexão, por que nós não voltamos a ser na diplomacia aquilo que sempre fomos antes da era do PT? Uma diplomacia de conciliação, de conversa, de diálogo, de abertura de campos para negociação. Porque essa preferência pelas ditaduras da Rússia, da China, da Venezuela, de Cuba, de Irã, quando a nossa vocação é uma vocação ocidental. Hoje a economia vai ser prejudicada por discursos absolutamente desnecessários, inúteis. Como se fez o BRICS, dizendo no BRICS, por que no BRICS ter que atacar os Estados Unidos? De rigor, o que se pretende no comércio internacional é uma harmonia para a negociação e não uma guerra de ideologias. Enfim, o Brasil vai ser prejudicado porque o presidente Lula, no campo diplomático, na sua opção por ditaduras, pelo sul global, pela China, pela Rússia, e a China é um bom parceiro do ponto de vista econômico, fazemos bem de manter relações boas, econômicas com a China, não políticas, é evidente que nós estamos pagando um preço. Que talvez o presidente Lula, nesse discurso, nós contra eles, pobres contra ricos, de esquerda contra direita, etc., mantendo uma tensão que não deveríamos ter num país que precisa de conciliação, vem agora dizer, não, a economia não está indo bem por causa dos Estados Unidos. E vai encontrar um bode expiatório, que seria o presidente Trump, porque fracassa em aumento constante da tributação. E numa economia em que as contas públicas estão furadas, em que o próprio ministro Haddad declara que em 2027 nós não teremos como pagar as contas. Então me parece, efetivamente, que valeria a pena uma reflexão por parte do presidente Lula, dos seus ministros, que parte dos ministros não são do PT, são do centro, de partidos, inclusive, que estão mais vocacionados para os conservadores do que para a esquerda. Valeria a pena agora se reunir, não pensando como é que vamos pregar uma briga que só vai trazer prejuízo para todos, como encontrar caminhos para solucionar tensões desnecessariamente criadas por excesso de loquacidade, por se falar desnecessariamente sem nenhuma contrapartida para se beneficiar, como tem feito no curso desses últimos anos as agressões permanentes ao presidente dos Estados Unidos, que, a meu ver, tem feito erros. Mas de vigor é o problema deles. Agora, no momento em que nós passamos a criar e receber também em contrapartida, atingindo inclusive empresas americanas, é evidente que nós passamos a criar uma tensão econômica que só pode prejudicar o Brasil. Essa é a razão pela qual eu tenho a sensação, como há ministros conservadores junto ao presidente Lula, como há partidos que não estão na esquerda e que estão junto com o presidente Lula. Seria um momento de sentarem, refletirem, pegar a tradição da diplomacia brasileira, para voltarmos novamente até aquela característica implantada pelo Barão de Rio Branco, que deu o toque da diplomacia brasileira
em todos os tempos até a tomada de poder pelo Partido dos Trabalhadores.